Muito se fala que renda fixa já era. Não acredite nisso. Aplicações em renda fixa tiveram, têm e sempre terão propósitos a cumprir. Não importa a situação, seja no mercado financeiro, no âmbito empresarial, governamental e inclusive para você, investidor individual que quer garantir sua aposentadoria, proteger seu patrimônio e até aumentar seus ganhos no curto e médio prazo. Neste vídeo você vai descobrir como usar a renda fixa a seu favor, mesmo em um cenário de juros reduzidos no Brasil. Assista até o final e não seja mais iludido por falácias e desconhecimento do assunto. Sou Marcelo Ramalho e este é o canal Além da Rentabilidade e do Medo. Me surpreendo muito com a enorme quantidade de orientações financeiras recentemente veiculadas pela mídia tradicional e redes sociais decretando a morte da renda fixa no Brasil. Isso talvez demonstre o não entendimento do papel que a renda fixa tem na economia. Por isso, sempre repito que é fundamental entender o propósito e características de cada investimento, conhecer a si mesmo e assim aproveitar da melhor maneira possível o mercado financeiro e de capitais para alcançar sucesso em sua vida financeira. Escuto que atualmente a renda fixa não serve para mais nada no Brasil. Isso não é verdade. Antes de eu explicar como a renda fixa pode lhe ajudar no momento atual de juros baixos, quero que você reflita sobre uma coisa. Todas as economias mundiais emitem títulos de renda fixa. Mesmo países com taxas de juros ainda bem menores que a brasileira emitem produtos de renda fixa pelo seu governo central, e isso é indispensável para o equilíbrio das contas públicas, para atender a requisitos de proteção de certos investidores institucionais, para equilibrar a aversão ao risco dos investidores individuais, como mecanismo de financiamento de empresas privadas e ainda para o equilíbrio de metas atuariais de fundos de pensão, ou seja, para atingir um objetivo fixado de benefícios no futuro. O cenário econômico mais recente é de inflação reduzida e, consequentemente, a taxa de juros brasileira, a taxa Selic, está em seu valor mínimo histórico, pois quando a inflação está baixa, não é tão necessário encarecer o custo do dinheiro através da taxa Selic para desincentivar as pessoas a diminuírem o ritmo dos gastos. Agora, vamos lá. Como e quando usar a renda fixa? No curto prazo, use-a como reserva de emergência. Mas o que é uma reserva de emergência? É sua primeira fonte de recursos financeiro disponível quando sua renda mensal é inadvertidamente interrompida. O que quero dizer com isso? É quando você perde seu emprego, seu comércio interrompe suas atividades, ou seja, quando você não tem mais um fluxo mensal de recursos para manter seu sustento e padrão de vida. A reserva de emergência se destina à manutenção das necessidades básicas da família, como alimentação, saúde, transporte e educação. Ela não deve ser usada para aquisição de bens, viagens ou realizar sonhos. Todo investidor iniciante primeiro quita suas dívidas e depois forma sua reserva de emergência. Somente após cumprido isso é que ele começa a investir para valer. Vou falar agora das características da reserva de emergência e então voltaremos a falar sobre o papel da renda fixa nessa história. O dinheiro acumulado e destinado à formação da reserva de emergência deve cumprir 4 requisitos. Deve ser recurso próprio, que lhe dê tempo para se recolocar profissionalmente, aplicada em investimentos de baixo risco e de fácil resgate, ou seja, elevada liquidez.
A única classe de produtos de investimento que atende bem esses requisitos de baixo risco e elevada liquidez é a renda fixa. Então, reserva de emergência tem que ser em renda fixa. No entanto, não é qualquer renda fixa. Tem que ser renda fixa pós-fixada à taxa Selic ou ao CDI de liquidez diária. Então, os produtos mais indicados são os títulos do Tesouro Direto, Tesouro Selic e CDBs de bancos pós-fixados ao CDI e liquidez diária. Títulos do governo são considerados os mais seguros. Os CDBs, por sua vez, contam com o Fundo Garantidor de Crédito e, além disso, você pode diversificar entre vários bancos emissores de CDBs. No médio prazo, use a renda fixa para dois propósitos. O primeiro é destinado ao investidor que tem um perfil mais conservador e que, por isso, não vai se sujeitar a riscos mais elevados à renda variável. Ele vai preferir preservar sua segurança e conforto emocional. Porém, poderá minimizar os impactos dos juros mais baixos em sua rentabilidade, selecionando produtos pós-fixados com taxas com ágio bem superiores ao CDI. Por exemplo, contratando um CDB que pague 136% do CDI. Para tanto, ele abre mão de liquidez de curto prazo, mas consegue identificar oportunidades que surgem aqui e acolá com CDBs pagando juros acima do CDI. Esse mesmo investidor pode igualmente selecionar fundos de renda fixa que consigam remunerar o dinheiro investido superando a taxa básica de juros. No fim das contas, o investidor conservador tem alternativas para não sofrer tanto com a redução dos juros no Brasil. O segundo propósito de uso da renda fixa no médio prazo é tirar proveito com as oportunidades geradas nos ciclos de política monetária, usando produtos de renda fixa pré-fixados. Vamos entender isso melhor. Resumidamente, se a inflação sobe, o Banco Central precisa reduzir a quantidade de moeda disponível na economia, pois assim ele freia o consumo das famílias e, consequentemente, a inflação tende a reduzir. Então, quando a inflação brasileira estava há poucos anos atrás mais elevada e a taxa de juros estava igualmente mais elevada, quem detinha títulos de renda fixa pré-fixados comprou com taxas elevadas. Quando os juros caem, esses mesmos títulos passam a se valorizar muito mais e assim você tem a oportunidade de conseguir rentabilidades bem elevadas. Por exemplo, eu mesmo consegui rentabilidade de 5% ao mês em operações dessa natureza. Claro que isso não se consegue a todo momento e de forma contínua. São oportunidades, como eu estou aqui bem colocando. Na verdade, eu fui bem agressivo. Fiz minhas apostas e busquei aproveitar esse momento de queda acentuada dos juros brasileiro, investindo ainda mais em renda fixa. Para um desavisado, parecia que eu estava remando contra a maré, mas por conhecer sobre os efeitos da política monetária e o funcionamento dos produtos de renda fixa pré-fixados, eu tinha uma estratégia fundamentada. Eu sei que não estou explicando aqui a matemática por trás disso, mas é assim que funciona com a renda fixa pré-fixada. No próprio site do Tesouro Direto, você pode estudar em detalhes esse mecanismo, mas você pode me perguntar: mas hoje com juros no mínimo histórico, certamente essa estratégia não funcionaria mais. Não é bem assim. Ainda encontramos oferta de produtos de renda fixa de emissão bancária ou até mesmo de empresa sociedade anônima com taxa de pré-fixado igual ao dobro da taxa Selic. Mesmo se nossa economia se estabilize e a taxa Selic não caia ainda mais, se ainda assim a percepção de risco de nossa economia no futuro se reduzir, os juros futuros poderão se aproximar mais dos juros atuais e dessa forma você pode novamente aumentar seus ganhos com renda fixa no médio prazo.
Preciso esclarecer que esse uso da renda fixa que estou explicando agora é considerado de risco elevado, diferentemente dos outros usos da renda fixa que expliquei anteriormente. No longo prazo, use a renda fixa para preservar seu patrimônio. Como isso funciona? Imagine que você está destinando parte de seu dinheiro para formar um patrimônio para garantir o futuro de sua aposentadoria e de sua qualidade de vida em um momento ainda distante. Qual o maior risco que você pode sofrer nesse meio tempo? Sabe qual é? É a inflação, que tem o poder de reduzir o valor do seu dinheiro acumulado ao longo do tempo. Novamente, a renda fixa oferece uma solução. Aplicar seu dinheiro em produtos de renda fixa pós-fixados à inflação vão lhe garantir remuneração acima da inflação ao longo do tempo. Esse tipo de produto remunera seu dinheiro repondo a perda causada pela inflação e ainda pagam uma taxa adicional de juros que vão lhe garantir um ganho real e assim a certeza que o seu dinheiro vai valer mais amanhã do que vale hoje. O Tesouro IPCA, debêntures, alguns CDBs, só para citar algumas opções, oferecem essa modalidade de renda fixa pós-fixada à inflação. Então é isso. Espero que você agora olhe para a renda fixa com novos olhares, mas não deixe de explorar todas as outras inúmeras modalidades de investimentos disponíveis no mercado. Somente assim você vai alcançar os melhores resultados para a sua vida. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, lhe convido a conhecer todos os outros vídeos já lançados por esse canal, além da rentabilidade e do medo. Curtam os outros vídeos e se inscrevam no canal. Peço vosso apoio para valorizar e manter esse projeto. Todas as semanas lanço um novo conteúdo. Dê sua avaliação positiva e faça seu comentário. Me busque no Instagram para dicas rápidas e inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.